Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos conversar sobre unidades de medida. Esse é um assunto introdutório à física, mas é um assunto de extrema importância. Você vai precisar desse conhecimento durante todo o seu estudo de física, em todas as matérias de física. Então é muito importante que você aprenda realmente esse conteúdo. E essa é a primeira aula de uma playlist sobre unidades de medida. Nessa aula de hoje nós vamos ver o que são as unidades de medida, uma introdução às unidades de medida. Vamos falar sobre o Sistema Internacional de Unidades e vamos falar também sobre os prefixos das unidades. Nas aulas seguintes, a gente vai ver a conversão de unidades, passar de metros por segundo para quilômetros por hora, essas coisas. Parte introdutória. E o que vem a ser medir? Medir quer dizer comparar. Comparar com o quê? Comparar com um padrão. Então, para eu comparar, eu tenho que ter um padrão para ser comparado. E o sistema internacional estabelece que todo mundo utilize o mesmo padrão para comparar. Porque se eu chego para você e falo, por exemplo, estou vendendo um terreno por R$100 mil. Um terreno grande. Terreno grande. Estou comparando com o quê? Para dizer se o terreno é grande ou pequeno. Então, agora, olha a diferença. Eu chego para você e falo, estou vendendo um terreno de 100 metros quadrados. O metro é uma unidade fundamental estabelecida pelo sistema internacional para que as pessoas possam comparar. Para quando eu digo que algo tem um determinado tamanho, todo mundo que receber essa informação vai saber exatamente qual é o tamanho daquele objeto, daquela coisa. Antigamente, por exemplo, usava-se um exemplo de unidade de medida, antes do sistema internacional, o pé. Ah, aquilo ali tem tantos pés. O que vem a ser essa medida? O pé é o tamanho de um pé. Pé de quem? Porque cada pessoa tem um pé de um tamanho diferente. O pé do rei. Polegada. Tem tantas polegadas. Até hoje ainda são usadas essas medidas. Se você parar para ver a tela aí do seu smartphone, tem 5 polegadas, 6 polegadas, 10 polegadas, a sua Smart TV, minha televisão tem 40 polegadas, 50 polegadas. É a medida que é um tamanho de 1 polegar. Só que isso não é uma medida. Hoje em dia, 1 polegar tem um tamanho padrão. Mas antigamente não, uma polegada é o tamanho de 1 polegar. E o que acontece? Cada pessoa tem um polegar de um tamanho diferente, então ficavam medidas muito imprecisas. E aí o sistema internacional veio para corrigir isso. Foi feita uma convenção e nesse sistema internacional estabeleceu o quê? 7 unidades de medida fundamentais. Nessa aula de hoje eu vou falar de 3. Para vocês entenderem o que são as unidades de medida, eu vou falar das unidades fundamentais da mecânica, que é o sistema MKS. Também conhecido as unidades de medida fundamentais da mecânica, o MKS. Por que MKS? Metro, quilograma e segundo. Falar em metro, da onde que o sistema internacional tirou que 1 metro tem um determinado tamanho? Da onde veio essa informação? Veio do seguinte, isso aqui é curiosidade histórica. Aqui está o planeta Terra, Polo e o Equador. Pegaram essa distância entre o Polo e o Equador, dividiram por 10 elevado a 7. Porque se eu pegar a distância entre o Polo e o Equador e dividir por uma potência de 10, qual é a potência de 10 que fica com a ordem de grandeza nossa, do ser humano? Foi 10 elevado a 7. Então se estabeleceu que 1 metro é a distância entre o Polo e o Equador dividido por 10 elevado a 7. Hoje em dia não se usa mais esse padrão para definir o que é 1 metro. Hoje em dia usa-se a velocidade da luz. 1 metro é a distância que a luz percorre numa determinada fração de segundo, num determinado intervalo de tempo. Eu vou deixar aí na tela para vocês que fração de segundos é essa. Então vamos lá, as unidades fundamentais da mecânica. Tem a distância, que é o metro, massa, que é o quilograma, e o tempo em segundos, de acordo com o sistema internacional. O padrão é esse. Sempre que eu quiser medir distância, eu vou usar o metro. A massa, o quilograma. Tempo, o segundo. Existem também as unidades derivadas, unidades fundamentais e unidades derivadas. Quais são as unidades derivadas da mecânica? A gente tem a velocidade, aceleração e força. Unidade derivada é quando a gente necessita de uma ou mais unidades fundamentais para formar uma terceira unidade de medida, uma outra unidade de medida. A velocidade, por exemplo, trata-se da distância que um corpo percorre num determinado intervalo de tempo. Então eu tenho distância, tenho tempo. Distância a gente mede em metros, tempo em segundos. Então a unidade derivada, metros por segundo.
A aceleração, ela trata da variação da velocidade no intervalo de tempo, o quanto a velocidade de um corpo vai aumentando com o passar do tempo. Isso nós vamos ver em detalhes nas playlists que trata de mecânica, cinemática. Na aula de hoje é só o básico mesmo, então eu não vou entrar em profundidade nesse assunto aqui, o que vem a ser aceleração e força. Força, ela é medida em newtons. Aí você fala, pô, mas força é newton? Newton só tem uma letra. Newton é unidade fundamental, então. Não, na verdade, o que é um newton? Newton é isso daqui, ó. Quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, essa unidade aqui, quilograma metro por segundo ao quadrado, é o newton. Da onde que veio esse quilograma metro por segundo ao quadrado? Não é o assunto da aula de hoje, mas eu vou dar uma pincelada. Vocês já devem ter ouvido falar que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, massa, quilograma, aqui ó, quilograma, cadê? Quilograma. Aceleração, quem é aceleração? Metro por segundo ao quadrado, ó. Aqui ó, metro por segundo ao quadrado. Então, a força é uma unidade derivada da mecânica que utiliza as 3 unidades fundamentais da mecânica para chegar na unidade derivada da força. E uma outra classificação que a gente pode dar também para as grandezas, para as unidades, é dizer se ela é uma grandeza vetorial ou uma grandeza escalar. O que é isso? Uma grandeza escalar é quando basta única informação para determinar qual é essa grandeza, o número. Por exemplo, a distância. Esse pedaço aqui tem 60 centímetros, um exemplo. 60 centímetros é o tamanho. Então, só com essa informação eu já sei, eu tenho uma régua de 60 centímetros. Com essa informação eu já sei o tamanho da régua. A mesma coisa, massa e tempo. Ah, quanto tempo? Daqui a quanto tempo você vai terminar a atividade X? Daqui a 3 horas. Então, com essa informação, 3 horas, você já tem a informação completa do que você está medindo. Agora, por exemplo, a unidade vetorial. Se eu disser que uma mosca está voando a 5 metros por segundo, isso não é o suficiente, porque a velocidade ela tem uma direção e um sentido. Ela está voando a 5 metros por segundo para onde? Ela pode estar voando para lá, ela pode estar voando para lá, para cima, para baixo. Se eu disser que uma rua tem 10 metros, não é 10 metros para onde? 10 metros é 10 metros, é o tamanho da rua. Agora, se tem um carro andando nessa rua a 10 km por hora, ele está andando ou em um sentido ou no outro. Então a velocidade ela tem uma direção e um sentido. A mesma coisa aceleração e força. Eu não vou entrar em detalhes aqui. De novo, eu não vou entrar em detalhes porque isso é matéria de aulas futuras, de outras playlists. Por enquanto a gente está vendo o básico de unidades de medida. Agora eu vou falar um pouco sobre o prefixo das unidades de medida. Bom, vamos ver aqui agora os prefixos das unidades de medida. O que são esses prefixos? São letrinhas que a gente pode colocar antes da unidade para facilitar a escrita, a leitura e o entendimento dessa unidade. Que letrinhas são essas? Vou usar como exemplo a unidade de distância, o metro. Se eu tenho 1000 metros, eu posso dizer que é 1 quilômetro. Então eu posso escrever 1000 metros, em vez de escrever dessa forma aqui, ó, 1000 metros, eu escrevo assim, ó, 1 quilômetro. Centímetro, 1 centímetro. Eu tenho 1 centímetro. Ao invés de eu escrever 0,01 metros, eu escrevo 1 centímetro. Eu uso aqui, antes do M, que é o metro, que é a letrinha correspondente à unidade do metro, eu uso um K, que é o prefixo para quilômetro. Antes do M aqui, eu uso um C, que é o prefixo para centímetro. Aqui, nesse quadro, a gente tem aqui alguns prefixos, para servir de exemplo. Aqui, ó, o quilômetro. Se eu tenho 1000 metros, então eu tenho 1 quilômetro. Se eu tenho 100 metros, eu posso dizer que eu tenho um E, que bota a letrinha H, e o metro. Aqui, o milímetro. Se eu tenho 1 milímetros, em vez de eu escrever 0,001 metro, eu escrevo o quê? 1 M de mili e o outro M de metro, 1 milímetro. Agora presta atenção aqui, um detalhe importante. Esse giga, mega, a gente está acostumado a ver esses valores na informática também. Gigabyte, megabyte, kilobyte. Nas coisas relacionadas à computação,
esses valores são diferentes. Por quê? 1 quilo na computação não é equivalente a 1000. 1 quilo na computação é 2 elevado a 10. Isso dá 1024. Então, os cálculos, as coisas que a gente vai estudar aqui nas próximas aulas de conversão de unidades de medida, a gente está falando das unidades de grandeza da física, não nas unidades relacionadas à computação. Na unidade da computação o cálculo é outro. E o canal, gente, ele está começando agora. Eu estou muito empolgado com a criação do canal, estou muito dedicado à preparação e edição dessas aulas para vocês, para facilitar a vida de vocês. E eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal para contribuir, colaborar com o crescimento do canal, me incentivar a continuar produzindo os vídeos, conteúdos para vocês. E muito obrigado por ter assistido. Valeu, gente. Acompanha aí o restante da playlist.